Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Livros e etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e nesse vídeo de hoje, dando continuidade e encerrando a análise e a leitura do livro do professor Bolívar Lamounier, chamado Liberais e Antiliberais, a luta ideológica do nosso tempo. Livro esse que faz parte do projeto de leitura que eu apresentei a vocês no início do ano, denominado Leituras Políticas para 2021, onde nesse vídeo eu apresentei 12 livros que eu irei ler e apresentar e compartilhar com vocês nessas aulas mais profundas e densas, especialmente aos sábados. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição para que você conheça de antemão já todos os 12 livros que serão tratados nesse ano de 2021. E hoje, ainda, especificamente falando sobre o livro do professor Bolívar Lamounier, é válido pontuar que essa é a quinta e última aula. Então, assim, é óbvio, é mais do que recomendado que todos vocês que me assistem nesse vídeo já tenham assistido às aulas anteriores para compreenderem melhor o conteúdo final que eu irei apresentar logo a seguir. E também, como eu sempre deixo claro a todos vocês que me acompanham, é possível adquirir a cópia física do livro do professor Bolívar Lamounier, tema central desse mês, desse livro chamado Liberais e Antiliberais, a luta ideológica do nosso tempo, também aqui na descrição desse vídeo através do link na Amazon. E ao fazê-lo pelo link abaixo, você de certa forma ajuda a continuidade do trabalho aqui do Livros e etc, visto que agora nós somos parceiros filiados da Amazon. Beleza, pessoal? Então, avisos paroquiais apresentados e compartilhados com vocês. Se você é novo no canal, por favor, inscreva-se, ative o sino para receber as notificações. Temos vídeos aqui praticamente todos os dias, sejam meus ou da minha esposa, onde compartilhamos um pouquinho da nossa vida intelectual aqui mesmo no YouTube. Pois bem, sem mais delongas, vamos agora dar início, de fato, à última aula a respeito do livro do professor Bolívar Lamounier. Quem já teve a oportunidade de assistir às aulas anteriores, e talvez esteja com a mente fresca ainda a respeito desse livro, há de lembrar que o livro do professor Bolívar Lamounier tem como mote central uma análise hermenêutica ou semântica, se você preferir dessa forma, chamada Os Quatro Ídolos, tendo como base um livro do filósofo chamado Francis Bacon, onde ele cunhou essas quatro ideologias, ou os quatro ídolos, né? Permitam-me lembrar a todos vocês, os ídolos anteriores que nós já tivemos a oportunidade de ver, sempre trazendo esse contraponto entre a posição liberal e a posição antiliberal. Sendo liberal, o professor Bolívar coloca o liberalismo clássico e o antiliberalismo ele coloca dois regimes comumente conhecidos como sendo antiliberais, né? O fascismo e o comunismo. Esses ídolos de Bacon foram apresentados pelo filósofo inglês Francis Bacon em sua obra chamada Novum Organum, né? Publicado no século XVII, no início do século XVII, para ser mais exato, na data de 1620. Né? Na primeira aula, que está disponível aqui nesse mesmo canal, inclusive vou deixar aqui na descrição as aulas anteriores, eu falei sobre os ídolos da tribo, depois comentei com vocês a respeito dos ídolos da caverna. Terceiro, por último e não menos importante, comentei com vocês a respeito dos ídolos do teatro. E na aula de hoje iremos conversar a respeito dos ídolos do mercado, que, segundo a definição do professor Bolívar, demônios que se esgueiram entre certas brechas que inconscientemente lhe oferecemos no alvoroço do intercurso social e na discussão, por vezes, acalorada de assuntos públicos, quando baixamos a guarda e incorremos em erros de raciocínio, descuidos de linguagem e imprecisões conceituais. Então, assim, em brevíssimas palavras, esse capítulo, que assim encerra a obra do professor Bolívar Lamounier, muito mais do que recomendado, assim, confesso a vocês que essa perspectiva que o professor Bolívar nos trouxe, ou nos apresenta aqui no seu livro, tendo como base essa hermenêutica constituída pelo Francis Bacon, e eu já devo dar esse aviso aqui de antemão, muito interessante e para mim, de certa forma, serviu para ampliar a forma como eu enxergo os regimes, sejam eles liberais e até mesmo os antiliberais, que é dessa forma que o professor Bolívar organiza aqui o seu livro. Mas esse capítulo, especificamente falando, chama muito especificamente a minha atenção, e é justamente sobre isso que eu quero conversar com vocês, que o professor Bolívar foca muito no conceito da democracia. É óbvio que aqui não é spoiler nenhum, e acredito que toda pessoa que estudou minimamente o conteúdo do político, de sociologia, filosofia política, até mesmo ideologia, há de compreender que
que os regimes antiliberais, os dois, cuja qual o professor Bolívar faz referência, seja o comunismo, seja o fascismo, eles são antidemocráticos por natureza. Enquanto que o liberalismo, ou liberalismo clássico, esse cuja qual o professor Bolívar faz referência a todo momento no decorrer da sua obra, esse é democrático por essência e em excelência. Mas vejam que o professor Bolívar, nesse capítulo em específico, ele nos convida a refletir sobre a própria palavra democracia, né? E o professor Bolívar faz uma definição interessantíssima que a democracia não é a busca pelo paraíso terreno, tal como, por exemplo, o socialismo ou até mesmo o nazismo tem como função primordial, função principal de trazer ou de instalar um paraíso terreno. A democracia nada mais do que é, segundo a ótica do professor Bolívar Lamounier, e eu concordo com essa visão dele especificamente nesse ponto, é um regime que tenta busca a resolução dos conflitos de forma a agradar os lados mais destoantes possíveis, ou seja, de forma a, digamos assim, acomodar aquelas pessoas que são discordantes, que possuem ideologias, pensamentos políticos, filosóficos, ideológicos distantes no mesmo espaço. Então é como se a democracia fosse uma espécie de balança tentando equilibrar os dois lados da história. Concordo essencialmente com essa visão do professor Bolívar a respeito da democracia, ao contrário dos regimes antiliberais que ignoram não tão somente a democracia, mas dizendo que os seus regimes vão substituir o próprio regime democrático e instalar uma, digamos assim, uma boa vivência próxima ao que só será possível, é óbvio, na vida do paraíso, né? É dessa forma como o professor Bolívar descreve muito bem. Agora, existem outros pontos peculiares que os liberais enxergam na democracia, que é sobre essas que eu quero conversar com vocês brevemente, tendo como base as próprias palavras do professor Bolívar. Então, assim, o liberalismo enxerga a democracia como uma liberdade, né? Uma liberdade da integridade do indivíduo, do ser humano em participar daquela organização social. O próprio liberalismo enxerga a democracia também como tendo a oportunidade de partidos de oposição de tentarem galgar um espaço de poder naquele regime democrático. Da mesma forma, o liberalismo encara a democracia como sendo um espaço para que haja e para que ocorra eleições periódicas. A imprensa livre também é algo que está concomitante ao próprio liberalismo. Quando eu falo liberalismo aqui, mais uma vez, não levem em consideração o neoliberalismo ou essa imagem negativa que algumas pessoas pintam ou apresentam do liberalismo. O liberalismo que eu faço referência aqui é o liberalismo clássico. Então, o liberalismo clássico e a democracia, o sistema de democracia representativa, caminha nesse sentido, né? Repetindo, liberdade, integridade, partidos com as mais variadas ideologias possíveis, eleições periódicas e costumazes, imprensa livre, uma transição entre os poderes, sejam eles os três, né, os mais famosos, o executivo, o legislativo e o judiciário, como também uma constante avaliação dos próprios representantes políticos. E do outro lado, todos os regimes antiliberais, notem, coincidentemente, eles são contrários a todas essas que assim denominadas pelo professor Bolívar, são a base da própria organização do sistema democrático. Então, por exemplo, no fascismo, você tem a violência constante, a perseguição dos destoantes, a perseguição daquelas pessoas que pensam diferente. No fascismo, você tem também objetivos e valores muito claros para atender os desígnios e os mandos e desmandos do partido ou da figura que estiver liderando aquele determinado partido fascista. Enquanto que no comunismo, por exemplo, você tem o quê? Um partido único e você tem o comunismo surgindo a partir de rupturas institucionais. Enquanto que a democracia para os liberais, ela deve ser cultivada e preservada ao longo dos séculos, ao longo dos anos naquela determinada sociedade. Além disso, os comunistas ou os regimes antiliberais, e aqui você encontra uma similaridade, uma forma de pensar a respeito da democracia, tanto dos comunistas quanto dos fascistas, no sentido que todos eles acreditam que o povo é burro, ou que o povo não tem a capacidade de escolher os melhores representantes. Por isso, eles é que são, digamos assim, seres iluminados, seres que carregam uma aura divina de forma a poder comandar e controlar da melhor forma possível, vou sempre colocar aqui entre aspas,
aquela sociedade, né? Porque na prática, e com as experiências socialistas e comunistas, e até mesmo fascistas e o próprio nazismo que o mundo viveu ali por volta da primeira metade do século XX e um pouco mais ainda na segunda metade do século XX, com a própria União Soviética e a Cortina de Ferro, o que hoje nós sabemos é que essa ideia de democracia falseada por esses regimes totalitários, todos eles acabaram descambando em genocídio genocídio ou perseguição sistemática dos discordantes. Uma não imprensa livre, uma não, por exemplo, participação da população nas decisões daquela determinada nação. Também não é possível encontrar nesses regimes antiliberais uma democracia no sentido da imprensa livre. A própria imprensa ela não é livre, afinal de contas ela precisa seguir os ditames, seguir os mandos da governança ou dos ditadores, ou do ditador que estiver comandando aquela determinada nação, né? É claro que isso tem muito a ver com o próprio caráter autoritário dos regimes antiliberais, né? Ou dos regimes ditatoriais. Eles só se mantêm, eles só se preservam no poder dessa forma, limitando a participação dos indivíduos, ou seja, sendo totalmente o contrário do que os liberais e os democráticos. Aqui é óbvio você fazer uma união entre a democracia e os liberais, ao contrário dos antiliberais. Agora, o próprio professor Bolívar faz referência a dois indivíduos, ou melhor dizendo, a dois pensadores, a dois intelectuais que contribuíram, de certa forma, para o desenvolvimento do próprio regime democrático, da ideia da democracia. Você tem o Rousseau, claro, o Rousseau tem todo esse caráter revolucionário, inclusive é considerado um dos patronos da própria Revolução Francesa, mas o próprio Rousseau enxergava, ou pelo menos ele compartilhava nos seus escritos políticos, a questão do plebiscito, a questão do voto, ou seja, ele compreendia que era importante a participação popular das pessoas. A participação popular das pessoas é ótimo, né? A participação popular no desenvolvimento de uma nação, né? Ou no que nós hoje conhecemos como o próprio desenvolvimento da democracia representativa. Além disso, o próprio professor Bolívar faz referência e cita um outro pensador, o Montesquieu, que foi ele famosíssimo por, digamos assim, cunhar a própria ideia dos três poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário, onde eles, de maneira, pelo menos assim foi descrita pelo próprio Montesquieu, de maneira saudável, de maneira harmoniosa, eles vão comandando os rumos da nação, numa espécie de sistemas, como o próprio professor Bolívar faz referência, do checks and balances, ou seja, freios e contrapesos. O que, de certa forma, é o que temos hoje no Brasil, claro. É óbvio, a gente poderia aqui falar horas e horas que a situação no Brasil é um tanto quanto periclitante, onde o executivo, o legislativo e o judiciário meio que vivem um cenário de gato e rato, onde um tenta suprimir o poder do outro ou até mesmo influenciar a decisão daquele outro poder. Mas não é sobre isso que a gente vai falar, não é o tema central da aula, mas para vocês entenderem que a democracia e o liberalismo caminham em conjunto com esses dois pensamentos, tendo como base tanto Rousseau quanto o Montesquieu, né? E que algumas pessoas criticam a democracia dizendo que ela não abre espaço para alternância de poder, o que é uma falseabilidade argumentativa, porque no Brasil, por exemplo, e o próprio professor Bolívar nos lembra isso, e eu ainda faço um adendo, um acréscimo, no Brasil, historicamente falando, pós-redemocratização do Brasil, ou seja, pós-campanha direta já, nós tivemos FHC, né? Depois de FHC, que ficou 8 anos, Lula, que ficou mais 8 anos, logo depois de Lula, Dilma, né? Que cumpriu seu primeiro mandato e sofreu impeachment na metade do seu segundo mandato, e agora nós temos o presidente Bolsonaro. Então, assim, falando ideologicamente, politicamente falando, através dos espectros políticos, podemos observar que temos aí uma alternância de poder. Claro que você pode falar, mas FHC não é de direita, e eu concordo 100%. FHC é um social-democrata, né? Que deixa de ser, é uma esquerda, digamos assim, de terno, uma esquerda mais bonita, uma esquerda que come caviar, enquanto que a esquerda de Lula, digamos assim, para tornar esse conteúdo mais entendível e compreensível a todos vocês, é como se o FHC fosse o liberalismo de terno, né? O socialismo de terno, e o Lula fosse o socialismo do mortadela, né? Do pão com mortadela, para vocês entenderem a diferença. Mas aí, depois veio a Dilma, e logo depois, no caso, hoje nós temos a presidência do Brasil sendo comandada por Bolsonaro, que é diametralmente oposto a Dilma, a Lula e ao próprio FHC, mas que todos esses presidentes
pós-redemocratização do Brasil, eles foram fundamentais para um aperfeiçoamento da democracia. Claro, com seus inúmeros erros, o próprio Bolsonaro é uma dessas figuras atual, mas todos os outros, seja o Fernando Henrique Cardoso, com a estabilidade financeira que o governo dele propôs e, de certa forma, executou durante os seus primeiros anos de mandato, como o próprio Lula, que, surfando na estabilidade financeira conquistada pelo FHC, criou os programas de assistência social que nós temos hoje, como o Bolsa Família, o FIES e outros tantos programas. A Dilma tentou, durante um certo tempo, repetir a mesma fórmula de sucesso que o Lula levou adiante, e o Bolsonaro vem agora com a outra perspectiva, com a outra abordagem, seguindo outros rumos para a nossa nação. Mas que todos eles, em certa medida, uns mais do que outros, é óbvio, contribuíram para o próprio desenvolvimento da democracia. E que não faz sentido algum, segundo o professor Bolívar, atirar na lata do lixo a democracia. Pois se você não tem a democracia, por mais falha que ela possa ser, você acaba por atirar a sociedade rumo a uma ditadura. É óbvio que essa é a visão do professor Bolívar, mas aqui eu já quero fazer uma recomendação de leitura, e que inclusive foi resenhada por mim no mês passado, que é um livro do Frank Karsten e do Carol Beckman, que vai falar sobre além da democracia, o que existiria se não vivêssemos num regime democrático, e qual é uma perspectiva para uma nova forma de organizar a sociedade. Eu vou deixar aqui não apenas na descrição o link para quem quiser adquirir esse livro, como também a aula anterior a essa, que eu passei um mês discutindo tão somente esse livro aqui. Lembrando, eu estou apresentando a aula do professor Bolívar, tendo como perspectiva a sua própria visão. Não quero com isso dizer que eu concordo integralmente. Confesso a vocês que a visão apresentada por esses dois autores muito me é mais aprazível do que a visão do professor Bolívar. Mas aí cabe a vocês, claro, após assistirem essa aula, se já não assistiram, compartilharem, ou melhor dizendo, vocês mesmos assistirem a aula anterior, do mês anterior, e vocês mesmos fazerem essas relações e chegarem às próprias conclusões de vocês. Seguindo e caminhando para a conclusão dessa nossa aula de hoje, os antiliberais, ou seja, os regimes comunistas, fascistas, nazistas, socialistas, eles amam criticar a democracia quando elas não atendem os seus próprios interesses ou os seus próprios desígnios. Então, assim, por exemplo, na campanha presidencial de 2 anos atrás, qual era um dos grandíssimos argumentos que a esquerda usava contra Bolsonaro? Que deveríamos votar em um presidente professor, caso fazendo referência ao poste de Lula, Fernando Haddad. Mas aí, façamos a seguinte pergunta. Se um professor estivesse do outro lado, no caso, vamos supor que Bolsonaro fosse professor, será que a esquerda iria utilizar-se desse mesmo argumento? Certamente que não. Porque é um argumento muito falho, é um argumento muito fraco, é um argumento que não se sustenta. Ou seja, a esquerda utiliza-se da democracia quando lhe convém. Mas uma vez chegada ao poder, a própria esquerda ou os regimes antiliberais, como cunha aqui o próprio professor Bolívar Lamounier, vai fazer o máximo possível para desvirtuar, deturpar e destruir a própria democracia. Foi exatamente isso que fez Lula ao chegar no poder, com o mensalão e com o petrolão. Ou seja, aquela harmonia que existia entre os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, foi corrompida através dos cofres públicos pelo mensalão e pelo petrolão, onde Lula e Dilma, logo depois, através dos seus subsídios às empresas da classe empresarial, foram comprando a tudo e a todos para ter a aprovação dos seus projetos de lei, sem passar necessariamente pelo debate público, pelo debate de ideias que haveria de existir entre esses 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Então vocês percebem, os regimes antiliberais se aproveitam da democracia enquanto podem, porque para eles é beneficente, é óbvio, um regime democrático, mesmo eles não estando no poder, mas uma vez eles chegando no poder, eles vão fazer o possível para se locupletar das instituições democráticas para justamente fazer valer o seu pensamento político ideológico. Essa é a visão que o professor Bolívar Lamounier nos apresenta aqui no seu livro, e eu concordo assim, integralmente. Inclusive os próprios regimes antiliberais amam falar que a democracia é burguesa, ou seja, porque eles não estão no poder. Mas quando eles chegam no poder, eles são os próprios burgueses, pois eles não abrem mão do poder e ainda trabalham nos bastidores, nos meandros da política para sufocar toda e qualquer iniciativa contrária
ao seu pensamento. E aí o professor Bolívar, ele mesmo faz esse questionamento do que vem a ser democracia depois de tudo isso. O professor Bolívar vai dizer que democracia, eu fiz até aqui a anotação e eu quero compartilhar com vocês, abre aspas, isso aqui é a visão do professor Bolívar do que vem a ser democracia. A democracia, abre aspas, é um arcabouço institucional construído, não um organismo que se tenha formado naturalmente ao longo de um processo evolutivo. Genericamente, não há dúvida de que se trata de construir instituições e regras de jogo aceitáveis pelos principais contendores. Um espaço regulamentado de luta política e flexíveis o suficiente para processar as demandas e incorporar os novos atores que se constituem continuamente na sociedade. Essa é a visão do professor Bolívar a respeito da liberdade. Só lembrando, é claro, concordo, claro, com essa ótica do professor Bolívar, tendo como base essa hermenêutica constituída pelo Francis Bacon na sua obra Novum Organum, em 1620. Mas, porém, todavia, contudo, recomendo aqui fortemente, mais uma vez, a leitura do livro do Frank Carson e do Carol Beckman, chamado Além da Democracia. Vocês terão uma outra visão a respeito do sistema democrático. Agora, o que o professor Bolívar ainda complementa a respeito da democracia é que a ordem democrática ela não é uma anarquia, ou seja, ela não é uma ausência de poder, mas sim uma poliarquia, que, traduzindo, seria o quê? Múltiplos polos de poder. Presume-se naturalmente, diz o professor Bolívar, que tais polos sejam genuinamente autônomos. Se não o forem, o pluralismo existirá no máximo como uma fachada. O regime real será autoritário ou totalitário. E o professor continua. Quando genuína a diversidade poliárquica, ou seja, esses múltiplos polos de poder, expressa o subjacente pluralismo de interesses econômicos, sociais, religiosos e outros, além de prevenir uma concentração excessiva do poder estatal. É, pois, lícito afirmar que ela se constitui de baixo para cima por meio de ações coletivas e de cima para baixo na medida que diferentes potentados, ou seja, que vêm a ser potentados, pessoas que desejam ocupar esses espaços de poder de representatividade, procuram influenciar o processo decisório e ocupar cargos na máquina do Estado. Então, essa é a visão do professor Bolívar Lamounier acerca da democracia. É claro, é uma visão que tem como base, mais uma vez, é válido deixar isso aqui bem assentado, essa hermenêutica constituída pelo Francis Bacon na sua obra Novum Organum, publicada no início do século XVII. Claro, fica aqui sempre o convite à reflexão para você conhecer uma outra perspectiva a respeito da democracia. E mais uma vez, terceira e última vez, recomendo aqui o livro do Frank Carson e do Carol Beckman para vocês terem uma nova visão, uma nova perspectiva sobre a democracia. O que o professor Bolívar, ainda nesse mesmo tópico sobre a democracia, e para concluir em definitivo essa nossa aula de hoje, meus queridos e estimados alunos, nos convida a refletir é que, mesmo com os vários ataques, os sucessivos ataques à democracia, algumas instituições, entre elas a Igreja Católica, o professor Bolívar diz que se manteve firme e forte no seu ideal representativo, ou seja, na sua defesa pela fé. E aqui o professor Bolívar não chega a citar esses momentos históricos, mas eu mesmo faço essa adesão, ou melhor dizendo, esse acréscimo de informação para vocês compreenderem melhor qual é o argumento do professor Bolívar, de como, mesmo com os seguintes ataques ao próprio regime democrático de direito que o Brasil vivenciou desde, basicamente, após após a conquista da sua independência, ainda assim a Igreja Católica manteve-se fiel aos seus, digamos assim, à sua doutrina, à sua dogma cristã. Quer ver um exemplo clássico disso? Ou melhor dizendo, tendo como base a própria história da nação brasileira? O golpe da República em 1889 só aconteceu, ou melhor dizendo, ele foi motivado justamente por conta da abolição da escravatura, que foi promulgada pela princesa Isabel, fervorosamente católica. Seguindo justamente os desígnios da Igreja Católica à época, ela decide, por livre e espontânea vontade, mesmo sabendo da pressão do grupo republicano, da maçonaria e dos senhores que mantinham sob o seu jugo milhares e milhares de escravos em nossa nação, ela decide promulgar
o fim da escravidão em nosso país. Tá? Muitas das vezes as pessoas ignoram essa fervorosa fé católica e cristã, no caso da própria princesa Isabel. O próprio golpe de 64 também, a Igreja Católica se posicionou de maneira muito firme. Naquela época, não quero aqui justificar o golpe, tampouco o regime, e muito menos ainda a ditadura militar que veio se formar a seguir. Mas a Igreja Católica, naquela época, convocou e conclamou milhões e milhões de brasileiros a irem às ruas, na assim conhecida hoje Marcha da Família com Deus pela Liberdade, para defender a nação brasileira de um possível e de um eminente golpe comunista que se desenhava em algumas regiões do nosso país. Além disso, a própria Igreja Católica, uma vez já cansada e fatigada do próprio regime militar, também foi às ruas na campanha do Direta Já, essa iniciadas em 83 e 84, pedindo justamente o quê? A redemocratização do Brasil e a abertura da votação e a abertura do pleito presidencial em nosso país. E não foi diferente com as eleições de 2 anos atrás, em 2020, quando a própria e algumas pessoas da própria Igreja Católica também foram a público dizer que era chegada a hora de dar um basta ao PT e ao regime socialista que imperava em nosso país, comandado pelo PT, nesses quase 14 anos. Se você contar o FHC, bota aí pelo menos 2 décadas em que a esquerda está no poder em nosso país, a Igreja Católica, mais uma vez, toma a frente, claro, de maneira tímida em alguns lugares, em outros lugares não, de maneira mais velada. Afinal de contas, a Igreja Católica tem uma reputação a zelar, essa reputação de ordem milenar. Então, mas para vocês compreenderem o que o professor Bolívar fala, e eu, claro, mais uma vez, o professor Bolívar não traz esses exemplos. Esses exemplos são um acréscimo meu que eu faço para que vocês, meus alunos, compreendam melhor que, ao contrário, por exemplo, dos empresários que não seguem de forma alguma os desígnios do regime democrático, mas eles vão sempre se vendendo a quem pagar mais a eles, ou melhor dizendo, a quem cobrar menos deles e a quem mais afagar os seus egos. Da mesma forma também, segundo o professor Bolívar, os sindicalistas, que foram os primeiros a irem às ruas criticar o regime fascista de Benito Mussolini à época, foram os mesmos que se aproveitaram da própria Carta del Lavoro, ou seja, que acabou por criar, acabou por germinar as leis trabalhistas em nosso país, que são descendentes direta de um regime fascista. Ou seja, os mesmos sindicalistas que à época criticavam o regime fascista de Benito Mussolini, e com razão, são os mesmos mas essas leis são boas para nós sindicalistas, para nós que estamos organizando aqui a luta sindical, a luta proletária. Esses são os mesmos indivíduos que criticavam o regime fascista, mas agora são abraçados e, digamos assim, acariciados pelas ideias do regime fascista. Tá? É sobre isso que o professor Bolívar fala, né? Ou seja, as pessoas amam defender a democracia, mas pero no mucho, né? Como fazendo aqui uma referência ao Che Guevara, ou seja, apenas quando o próprio regime democrático está ao seu favor. É sobre isso que o professor Bolívar Lamounier nos convida a refletir. Ainda na página 101, ele vai nos deixar claro que, em linhas gerais, abre aspas, vai falar sobre a soberania popular. Podemos afirmar que a soberania popular, cujo significado material mais importante é a incerteza nas votações totais, depende da individualização do eleitor, quero dizer, da autonomia e da segurança de que ele desfrute para escolher seus candidatos e partidos. Por sua vez, tal condição resulta de um conjunto de fatores socioeconômicos e da eficácia com que os procedimentos institucionais relevantes são aplicados. Ou seja, é justamente aquilo que eu acabei de falar a vocês, meus queridos e estimados alunos, né? A população tem um poder que muitas das vezes ela não se dá conta nos desígnios e nos rumos que aquela nação tende a tomar. Sabe aquela campanha que pode parecer um pouco falsa e um pouco, digamos assim, até alarmante, de que o seu voto conta? É exatamente isso. Muitas pessoas não têm essa dimensão porque passa a entender, a enxergar essa questão do voto como de uma perspectiva muito mais abrangente, quase que nacional. Mas o meu voto é só é apenas um e não vai fazer diferença no computo geral no final do resultado da eleição. Só que lembremos o seguinte, você é apenas um pensando assim, mas você não é o único. Outras tantas milhões de pessoas pensam da mesma forma. Então, milhões de pessoas pensando dessa mesma forma é que, infelizmente, acabam guiando os rumos da nação para um caminho não muito
democrático, ou de forma a eleger pessoas que se apresentam como sendo democráticas, mas uma vez galgado esse espaço de poder, vai trabalhar na medida do possível e no máximo do possível de forma a minar o próprio sistema, a própria organização da vida em democracia. Existem, claro, alguns fatores que são decisivos, segundo o professor Bolívar Lamounier, para o aperfeiçoamento da democracia e para digamos assim, um desenvolvimento da organização democrática. São eles, e eu vou pontuar aqui de maneira muito breve, né? A própria incerteza do voto, ou seja, o político não tem certeza de que ele vai vencer. O sistema eleitoral num país democrático, ele é incerto. Não se sabe se ele realmente vai conseguir ocupar aquela cadeira de poder. A própria alternância de poder seria mais um desses fatores decisivos para o aperfeiçoamento da democracia. A própria ideia de vários partidos disputando pelo seu voto, se bem que em nosso país nós temos uma questão de que se essa pluralidade de partidos, ela realmente é boa ou se ela realmente ajuda ou se faz diferença, visto que nós temos quase 40 partidos e todos eles, muitos deles, poderiam muito bem se juntar e se unir em alguns blocos ideológicos partidários. Mas sabemos que em nosso país, infelizmente, a constituição de um partido eleitoral traz muito dinheiro e muitos recursos financeiros para os seus líderes, o que acaba justamente pulverizando o ideário político nessa quase aí 50 partidos, um pouco menos que isso, é óbvio, estou aqui exagerando, fazendo hipérbole, mas vocês entendem o que eu quero fazer referência aqui, né? Além disso, é claro, a própria fiscalização da população, e hoje em dia com as redes sociais e com a internet também se faz necessária para o aperfeiçoamento do sistema democrático. Infelizmente, quando o professor Bolívar vai falar sobre a justiça, ele traz aqui de certa forma um nuance de como a justiça em nosso país ela é vendida, e uma prova disso, recentemente, a própria absolvição de Lula pelos ministros do STF, ministros esses do STF, que muitos deles chegaram àquela posição justamente pela sua própria escolha, que foram colocados pontualmente naquelas posições de Suprema Corte do nosso país pelo próprio bandido. Quer dizer, agora bandido não, ex-bandido. Vou até medir aqui as palavras para não receber nenhum tipo de processo, tá, gente? É óbvio que alguns políticos se valem desses regimes democráticos para, uma vez conquistado o poder, para justamente perpetuar a sua própria ideologia política através, por exemplo, de programas sociais como o próprio Bolsa Família, que só pode ser possível, isso aqui é válido pontuar, e o professor Bolívar nos lembra muito bem disso aqui para aquelas pessoas que são um pouco mais novas e não recordam. O Bolsa Família nada mais do que é, antes de mais nada, um resultado da união de vários programas sociais que já existia no governo de Fernando Henrique Cardoso, onde o governo Lula muito sabiamente nomeou todos, organizou todos eles em um único programa social e deu um novo nome, ou seja, batizou o filho novamente, né? Mas isso só foi possível graças à estabilização financeira conquistada a duras penas pelo próprio governo do Fernando Henrique Cardoso, ou seja, aquela coisa de surfar no sucesso do presidente alheio, né? Agora, é claro, os antiliberais, eles sempre se aproveitam, mais uma vez, como eu comentei com vocês alguns minutos atrás, digamos assim, da alternância do poder ou da própria democracia, e ignoram que a democracia ela precisa não ser derrubada da noite para o dia, mas sim ela ser constituída, ela ser, digamos assim, desenvolvida, e claro, com os erros que são naturais, porque nós estamos falando de pessoas que fazem parte justamente desses governos, ou melhor dizendo, dessa própria nação, e é necessário, claro, compreendermos acima de tudo que a democracia é isso. Tal como eu falei no início da nossa aula, não é a tentativa de trazer o paraíso para a terra, mas sim justamente esse equilíbrio entre os poderes, ou seja, a resolução dos conflitos, né? Ou, melhor dizendo, de forma a atender melhor às demandas das pessoas digamos assim, nesse caldo de antagonismos que existe na sociedade, tal como nós temos, por exemplo, em nosso país, né? Para além disso, o próprio professor Bolívar conclui que uma das esperanças para o amadurecimento da democracia em nosso país seria a vocação política, ou seja, aqueles indivíduos que abracem a política não como meio para enriquecer ou não como meio para trazer o seu próprio sucesso pessoal e financeiro, mas sim de forma a, de fato, querer algo melhor para o Brasil e entender que a política ou as ações políticas elas são passageiras,
mas o resultado ele ecoa na eternidade e ele vai levando a sociedade rumo ou ao seu desenvolvimento ou rumo ao seu abismo. É justamente sobre isso que o professor Bolívar conclama, né? As pessoas desejosas a mudar o país e que tenham uma boa aura, que tenham conhecimento, que estudem, que sejam pessoas realmente, verdadeiramente bem intencionadas e que não estejam, que não encontrem ou que não queiram encontrar na política um meio de enriquecimento pessoal, não fujam de participar da vida pública, não fujam de participar da vida política. E assim, meus queridos e estimados alunos, eu concluo essa aula do professor Bolívar a respeito do seu livro chamado Liberais e Antiliberais, a luta ideológica do nosso tempo, não sem antes fazer umas recomendações literárias que o próprio professor Bolívar nos apresenta no final do seu livro a respeito desses assuntos. Lembrando, todas essas recomendações eu vou deixar aqui na descrição o link da Amazon. Sobre o primeiro capítulo, Homo Politicus, o professor recomenda aqui um livro chamado O Papel do Indivíduo na História, de um autor chamado George Plekhanov. Só lembrando, todos esses livros fazem parte aqui de um adendo ao final do livro chamado Biografia Comentada, onde o professor Bolívar recomenda quais livros ele utilizou, ou melhor dizendo, apresenta quais livros ele utilizou para, digamos assim, guiar a escrita do seu livro. E é óbvio, deixo aqui claro, como recomendação a todos os interessados em adquirir qualquer uma dessas obras, através do link que eu vou deixar logo aqui abaixo, tá? Um segundo livro que o professor recomenda é um livro que não existe na versão em português, infelizmente, do Graham Walls, publicado em 1908, chamado Human Nature in Politics, ou seja, Natureza Humana na Política. É claro, um outro livro que o professor Bolívar recomenda, esse tendo como base aquele mito da caverna que nós vimos, ou mito da alegoria, que é justamente o livro do Platão, o mito da caverna, a alegoria de Platão. Um livro esse que deve ser lido por todas as pessoas que desejam minimamente formar um conhecimento político. Isso aqui eu já posso afirmar assim, sem titubear e sem medo de errar. Um outro livro que o professor Bolívar recomenda ainda sobre o mesmo tópico, sobre o mesmo assunto, é Ideologia e Utopia, de um autor chamado Karl Mannheim. Só lembrando, todos esses livros eu vou deixar aqui na descrição. Quem quiser se aprofundar ainda mais sobre esse tema que o professor Bolívar aborda aqui nesse seu livro chamado Liberais e Antiliberais. Claro, não posso deixar de recomendar ainda 2 livros do Rousseau, o próprio Contrato Social, que é o seu livro certamente mais famoso, e um outro chamado A Origem da Desigualdade entre os Homens. E só para concluir essa recomendação que o próprio professor Bolívar apresenta no final do seu livro, eu deixo aqui outros 2 livros, esses não necessariamente recomendados pelo professor, mas da minha humilde pessoa, que eu já li e certamente, acredito eu, que estão concomitantes com o assunto apresentado pelo professor Bolívar aqui nesse seu livro. O Diabo na História, livro fantástico que coloca um olhar um tanto quanto aguçado sobre Hitler e Stalin, para vocês entenderem como, por mais que pareça-se que eles estão diametralmente em lados opostos, mas é aquela coisa lá de que os opostos se atraem e que nos extremos, os extremos se encontram. Um livro fantástico de um autor chamado Vladimir Tchemanov, de um autor russo-ucraniano, se não me falha a memória. Vou deixar aqui na descrição e, claro, mais uma vez, recomendo também, é óbvio, para você se aprofundar mais ainda a respeito da democracia, esse livro aqui, do Frank Carsten e do Carol Beckman, que eu já falei 3, 4 vezes durante esse vídeo e recomendo fortemente. Pois bem, meus queridos e estimados alunos, assim eu concluo em definitivo essa aula. Confesso a vocês que não foi uma leitura fácil. O professor Bolívar escreve de uma maneira densa, arguta e, por que não, profunda, mas espero que vocês tenham gostado e me esforcei ao máximo para condensar as ideias presentes aqui nesse livro, nessas aulas, que durou um pouco mais de 1 mês, e espero, claro, que vocês tenham aproveitado o conteúdo. Se gostou desse vídeo, por favor, considere deixar seu like, comentar, compartilhar, espalhar esse vídeo para que mais pessoas conheçam o Livros e etc. Nos vemos na próxima semana, onde mais um vídeo político, onde mais um livro político, será resenhado. Que todos fiquem com Deus, que Deus os abençoe enormemente. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.